Vamos para a palavra. Eu peço você abrir comigo Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas 10. Nós vamos ler do versículo do 1 ao 12, depois do 17 ao 20. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui na projeção. Aos que nos visitam, porventura tenham pessoas de primeira vez aqui, sejam todos e todas muito bem-vindos. E também aos que estiverem na transmissão, no canal da igreja no YouTube ou na página do Facebook, sejam também todos bem-vindos. Receba esta palavra de Deus para o teu coração. Lucas capítulo 10, versículo 1 diz: Depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Versículo 17. 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Amém? Deus e Pai, aqui está liberado a Tua palavra, e que ela produza frutos a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, conforme a passagem bíblica que acabamos de ler, hoje eu quero falar nesta mensagem sobre uma tarefa, uma obra que tem consequência eterna. Eu quero falar sobre a evangelização. Se tem uma coisa que, como igreja, nós precisamos para avançar e expandir, e principalmente num tempo como esse que nós estamos vivendo, de grandes expectativas pela volta de Jesus, é justamente alcançar mais e mais pessoas para Cristo. E Lucas, o evangelista Lucas, nesse texto, narra a importância que Jesus dá a isso. Porque ele próprio, Jesus, ele envia 70. Algumas traduções vão mencionar 72. Mas a maioria dos intérpretes e tradutores da Bíblia
fala de 70 e Jesus envia 70 dos seus discípulos para irem adiante dele. E de pronto, nesse texto, 3 coisas aqui nos chamam bastante a atenção. Primeiro, se ele, Jesus, escolheu 70, significa que existiam mais do que esse número. Não é porque ele enviou, porque ele comissionou 70, que esse número era exato, só tinham 70. Jesus até começou com menos. No mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 5, Jesus ele chama os primeiros discípulos ali, às margens do mar da Galileia, até que ele pudesse compor um colegiado apostólico com 12, mas chegando aqui em Lucas 10, ele fala de 70, então o número aumentou, e eu creio que não eram apenas 70, mas dentre aqueles que eram mais do que esse número, ele separou, ele chamou 70. A segunda coisa que me chama a atenção é que ele envia de 2 em 2. E se ele envia de 2 em 2, é porque Jesus sabia da necessidade de vigilância e do cuidado mútuo enquanto estivessem cumprindo a missão. E uma terceira coisa também, de pronto, que me chama a atenção nesse texto, é que se Jesus os comissiona para irem adiante dele, o texto é bem claro, para irem adiante, ou seja, na frente, significa que ele próprio estaria atrás, os impulsionando, dando respaldo, cuidando da retaguarda e confirmando a mensagem. Agora, é interessante pensar, por que 70? Por que Jesus decide justamente esse número? Bom, eu penso que além dele contar com aqueles que estavam disponíveis, possuem aqui uma relação com as 70 semanas de Daniel, onde Jesus agora estaria cumprindo a última semana desta profecia. Talvez também uma conexão com 70 membros do chamado Sinédrio, que era um local nos tempos ali dos romanos na Palestina, composto por sacerdotes, escribas, anciãos daquela classe dominante da religião judaica. Era uma espécie de tribunal de justiça e que também interpretava e aplicava a lei da Torá. E agora Jesus envia 70 para estabelecer uma nova ordem, uma nova liderança através destes que ele envia, e não mais do Sinédrio, vindo do Sinédrio. Ou talvez pudesse surgir ou sugerir aqui uma conexão com os 70 tradutores da Bíblia hebraica, que do original no Antigo Testamento era do hebraico para o grego, a chamada Septuaginta, composta então de 70 pessoas que traduziram a Bíblia para a língua grega, língua e cultura que Jesus convivia na época que esteve entre os discípulos. E agora, Jesus estaria mostrando quem seriam aqueles que traduziriam a sua palavra, as palavras dele, a mensagem dele, no dia a dia das pessoas. Ou então, quem sabe, Jesus estivesse relacionando o número 70 ao que ele mesmo iria dizer para Pedro, lá em Mateus 18, 22, a respeito do perdão. Quando fora perguntado a Jesus quantas vezes, Senhor, eu tenho que perdoar, até 7, Jesus diz, não, 70 vezes 7. E é interessante que Jesus agora envia os seus discípulos, anunciando uma mensagem que tem uma relação muito direta com o perdão, para a salvação e a vida eterna. Enfim, queridos, seja como for, e eu dei aqui alguns exemplos, nós teríamos outros exemplos
a respeito dos 70 ou do número 70 na Bíblia, mas seja como for, Jesus na verdade estava colocando aqueles discípulos em teste, para prová-los quanto às motivações no coração para segui-lo. Por quê? Porque no capítulo anterior, o capítulo 9, nós vemos nos versos 57 e no verso 61, algumas motivações e que exigiam para seguir a Jesus algumas condições. Por exemplo, teve um que disse assim: para te seguir, eu preciso primeiro, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. E Jesus precisou dizer: não, deixe que com os mortos, que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Teve um outro no verso 61 que disse: deixa-me despedir primeiro da minha família. Então nós vemos condições, motivações no coração daqueles que estavam sendo chamados para seguir a Jesus. E Jesus agora, em Lucas 10, ele vem provar, ele vem testar o coração daqueles que seriam enviados. Porque isso prova, querido, que quem quiser seguir Jesus com a motivação errada, não terá simplesmente a chance de segui-lo. Se eu e você tivermos a motivação errada para seguir a Jesus, simplesmente deixaremos de segui-lo. Até porque o que era para eles um teste ministerial, de treinamento ministerial, porque Jesus ainda estaria com eles mais um período de tempo, Jesus haveria ainda de morrer na cruz, Jesus ainda haveria de depois ressuscitar dentre os mortos, Jesus, ou seja, estaria com eles mais um período de tempo. Então para eles seria um teste de treinamento ministerial, até que o Senhor cumprisse a missão que Deus o Pai o designou. Para nós hoje já não é mais um teste ministerial, para nós é um imperativo, uma ordenança de Jesus e que não tem mais volta. E voltando aqui para o texto, Lucas 10, quando consideramos o trabalho desses 70 discípulos, nós aprendemos aqui com a experiência deles, caminhos, apontamentos que nós temos aqui, que também podemos e devemos seguir, para que hoje, na nossa geração, possamos avançar, servindo a Jesus e expandir o seu reino com a sua mensagem. Na verdade, eu encontro em Lucas 10, e eu quero trazer isso para vocês, pelo menos 3 contrastes nesse episódio, nesse envio dos 70. O primeiro é o contraste do tamanho do trabalho com a quantidade de trabalhadores. Porque Jesus disse: olha, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E às vezes, queridos, nós nos esquecemos disso e nos iludimos de achar, porque nós estamos numa era de avanço tecnológico, aonde se coloca todas as pessoas em rede. Por exemplo, www é todo mundo em rede. Então nos esquecemos de que esse trabalho não pode ser terceirizado. Não podemos ser iludidos de achar está todo mundo conectado, está todo mundo em rede, e então não precisamos mais ser enviados no tete a tete, no corpo a corpo, de casa em casa, sendo que o Senhor liberou esta palavra, e a palavra dele não volta para ele vazia, vale para hoje, porque a palavra de Deus é atemporal, não está limitada ao tempo. E mesmo passado 2000 anos, quando Jesus disse que a colheita é muito grande, o trabalho é muito grande, e os trabalhadores, os ceifeiros são poucos, significa que isso ainda continua. Se na época de Jesus, do mundo até então conhecido, populacional, geográfico, demográfico, Jesus já precisou dizer que o campo era muito vasto, que a seara era muito grande, que a colheita era muito grande. Imagine hoje,
que a população mundial passou da casa de 8 bilhões de pessoas no planeta. Nunca na história da humanidade existiram tantas pessoas na face da terra. Por isso, há um trabalho que é grande, há uma demanda, é vasta, mas o contraste que Jesus apresenta é, apesar do trabalho ser grande, a quantidade de trabalhadores é muito pouco. Por isso, no texto, ele continua dizendo: orem, peçam ao Senhor da colheita que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Ou seja, Jesus está dizendo: orem ao Pai, porque 70 não será suficiente. Que se fosse 1000 não seria suficiente. Que se fosse 1 milhão não seria suficiente. Jesus está dizendo: a demanda de trabalho é sempre maior do que o número de pessoas dispostas a trabalhar. Por isso, orem a Deus. Ore para que mais e mais pessoas sejam despertadas e engajadas na seara do Mestre. Não sejam apenas espectadores, mas sejam protagonistas na expansão do reino de Deus na terra. O segundo contraste que nós vemos aqui é a obediência a uma ordem dada por Jesus, contrastando o nosso comodismo desobediente. Porque Jesus disse: vão. Veja, ele não disse vão se quiser, vão se sentir no coração. Já pensou, querido? Se nós precisássemos sentir no coração para ir, a preguiça falaria mais alto, a carne iria optar pelo comodismo, pela tranquilidade, nós não iríamos. Assim como amar não é uma opção, perdoar não é uma opção, é um imperativo. E o ir também. E Jesus está dizendo: vão. Mas ele alerta: eu estou enviando vocês como cordeiros entre lobos. Ou seja, vão adiante, porque eu estarei na retaguarda, estarei impulsionando vocês, estarei confirmando a mensagem de vocês, mas vigiem, fiquem atentos, porque vocês estarão despertando a ira daqueles que não têm temor a Deus. Porque vocês serão como cordeiros entre lobos. Veja, não é que Jesus os mandou a lobos, entre lobos haveriam lobos, pessoas sem temor a Deus, sem compromisso com Deus, que vão tentar parar vocês, devorar vocês, impedir de que vocês concluam a obra que o Senhor designou. Por isso, eu vos envio de 2 em 2 para que vocês estejam juntos, cuidando um do outro, porque se um cair, o outro levanta aquele que está caído, vigiando um pelo outro. Temos dito isso tantas vezes aqui na igreja. Apesar da salvação ser individual para aquele que a recebe, para aquele que a aceita, a mensagem, ela pode ser pregada coletivamente, pode ser pregada de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, pode ser pregada para uma multidão, no auditório. Só que Jesus só está dizendo: cuidado, como vocês estão sendo enviados entre lobos, não vá sozinho, não se coloque vulnerável. E Jesus acrescenta: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. O que isso significa? Significa que nesta tarefa
Jesus está dizendo: dependam de mim, exclusivamente de mim. Não dependam da força de vocês, não dependam dos recursos de vocês, dependam de mim, do meu livramento que darei a vocês entre lobos, e dependam do meu suprimento e do meu sustento durante o trajeto de vocês. É assim que vivemos, é assim que caminhamos, é assim que estamos obedecendo. Na dependência do Senhor. Ele é o dono da seara, Ele é o dono da lavoura, Ele é o dono de tudo. Nós somos apenas cooperadores, nós somos trabalhadores do seu reino aqui na terra. Então Ele está dizendo: olha, não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, para que vocês não fiquem dependendo dos recursos e da força de vocês, da intelectualidade de vocês, da destreza de vocês. Não, dependam de mim, porque eu que vos envio, eu é que os sustento, eu que dou o livramento. Aleluia. E Ele diz mais: e não saúdem ninguém pelo caminho. Ué, será que Jesus está dizendo: olha, vocês precisam ser antissociais? Você conhece alguém antissocial? Não olhe para ele agora, não olhe, disfarce. Que mesmo sendo crente, mesmo sendo discípulo, é aquele oi de longe, não pega nem na mão, não dá um abraço. Será que Jesus estava ensinando quando disse: não saúdem ninguém pelo caminho, sejam separados do mundo, sejam exclusivos no sentido de não se misturem com essa gentalha? Quem que dizia isso? O Kiko do Chaves: não se misture com essa gentalha, a mãe do Kiko, né? Mas não era isso. É que na época bíblica, as saudações, quando as pessoas se encontravam nas estradas, nos caminhos, as saudações eram demoradas, era mais demorada. Nós temos alguns irmãos aqui que tem saudação demorada, e fica, e abraça e tal. Se deixar, depois do culto vai almoçar, um na casa do outro. Aleluia! Glória a Deus por isso. Inclusive, pode me convidar que eu vou. Mas não era isso. Não era isso. Jesus está dizendo: não percam tempo. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, vocês estarão entre lobos. Cuidado, mas não fiquem parando pelo caminho. Não se demorem nas estradas, porque vocês têm uma missão, vocês têm uma tarefa. Cuidado com as distrações, cuidado com o entretenimento. E se Jesus disse isso naquela época, imagine hoje. Quantas coisas pelas quais somos bombardeados para nos tirar do foco, principalmente com acesso à mídia, à internet, à rede social. Pessoas que perdem tempo passando tela, mas não conseguem gastar 5 minutos de oração, de uma leitura da Bíblia. Estão distraídas com as coisas que o mundo oferece, com os entretenimentos. E Jesus está dizendo: priorizem, não se distraiam, porque existe uma ordem que está contrastando com o comodismo desobediente que muitas vezes nos colocamos. E em terceiro e último contraste que eu vejo nesse texto é o teor da mensagem versus o vazio na alma das pessoas. Enquanto neste mundo existem muitas guerras e conflitos, principalmente nos lares, ou a começar dos lares e nos relacionamentos familiares, Jesus está ensinando os 70 que Ele aqui envia a entrarem nas casas e dizerem: a paz esteja nesta casa. Então preste atenção, o teor da mensagem era levar a paz de Deus. A paz esteja nesta casa.
Sabe por quê? Porque as pessoas não estão precisando tanto de dinheiro, as pessoas não estão precisando tanto de conforto, de entretenimento, notoriedade, status, sucesso profissional, ou em qualquer outra área da sua vida. As pessoas estão precisando desesperadamente e prioritariamente de paz. De paz. Num mundo em guerra, não é só nação contra nação, etnia contra etnia, não é só guetos, tribos, entre raças, religiões. Os maiores conflitos estão dentro dos lares, das casas, entre as famílias, nos corações perturbados, sem paz, buscando paz em tantos lugares e não as achando, muitos se perdendo com compensações, como no 30 Semanas nós tratamos tanto aqui, compensando com drogas, bebida, jogo, prostituição, enfim. Mas no fundo as pessoas estão precisando de paz, não a paz das guerras, não a paz do cessar-fogo entre Israel e Hamas, Ucrânia e Rússia. Não é esse tipo de paz do cessar-fogo, mas da paz que excede todo entendimento. E que paz que é essa? De onde vem, ou de quem ela vem? Ela só pode vir de Jesus, que é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele foi anunciado no seu nascimento, de que ele seria o príncipe da paz. E é esse Jesus, príncipe da paz, que deveria ser anunciado nas casas, aonde houvesse um homem da paz, aonde houvesse uma mulher da paz, aonde houvesse alguém de paz, que pudesse abrir a sua casa. Jesus enviando 70, ainda que em grupos, ainda que de 2 em 2, ele disse: então aí vocês entram e digam: a paz esteja nesta casa. Não era para chegar na casa chutando a santa. Você já viu esse episódio? Ficou muito marcado. Eu conheço uma pessoa, e há muitos anos atrás, numa tentativa de campanha numa casa, no primeiro dia, depois de muito sacrifício daquela família, abrir a casa, o irmãozinho que foi comigo, cheio de sabedoria, que não vinha de Deus, então não era sabedoria, porque sabedoria só pode vir de Deus. Ele me chega lá e começa a apontar todos os ídolos, todas as imagens que a dona da casa tinha. Ó, isso aqui é do diabo, isso aqui é do demônio, isso aqui tem que jogar fora, isso aqui tem que queimar. Sabe o que aconteceu? Era para ser uma campanha de várias semanas. No primeiro dia acabou, porque ao invés de chegar como Jesus está ensinando, dizendo: a paz esteja neste lugar, eu vim trazer a paz que excede todo entendimento, eu vim proclamar aquele que é a própria paz, o príncipe da paz. Então nós não podemos chegar chutando tudo, escandalizando. Me lembro de Paulo, na experiência que Paulo teve em Atenas, quando ele chegou naquele lugar de panteão de deuses, de ídolos. Ele foi percebendo na cidade que tinha muitos altares, e ele chega para o povo de Atenas: ó atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos, mas ele vai com muita sabedoria, e ele diz: eu vejo que aqui tem muitos altares, vocês buscam algo para preencher o coração de vocês, e eu vi que tem um ali que não tem ídolo nenhum, não tem nenhuma imagem, e tem uma placa escrita ao Deus desconhecido. E aí Paulo, com muita sabedoria, ele diz: é sobre esse Deus que vocês chamam de desconhecido que eu vim apresentar a vocês. Glória a Deus, aleluia. Com sabedoria. Aí ele vai entrando, aí ele vai falando do Deus Criador dos céus e da terra, até chegar em Jesus, o seu Filho, que veio para salvar, que veio trazer paz.
E ele disse: se houver ali um homem de paz, a paz repousará sobre ele, consequentemente sobre a casa dele. Mas ele disse: por outro lado, na cidade que vocês entrarem, vocês não forem recebidos, e se não houver paz, o homem da paz, a paz retornará para vocês. Olha que interessante. Jesus estava dizendo: se vocês entrarem ou não entrarem, ou forem rejeitados, isso não significa que vocês deixarão de ter paz. A paz continuará com vocês. Vocês carregarão a paz, porque a paz tem a ver com uma pessoa. A pessoa chama-se Jesus, o príncipe da paz, que habita em vocês, habita em nós. Então onde nós estamos, a paz chega. Mas se não vos receberem, a paz retorna para vocês, e está tudo bem. Vocês seguem viagem, vão seguindo de cidade em cidade, vão seguindo de casa em casa, até encontrar o homem da paz, a mulher da paz, que é aquela pessoa que vai abrir, que já está com o coração preparado para receber os mensageiros do reino, para receber aqueles que Jesus enviou, para anunciar: olha, a paz esteja agora nesta casa. E aonde há paz, o conflito vai embora. Aonde há paz, a guerra vai embora. E mais, Jesus falou também: curem os doentes. E sabe qual foi o resultado? Versículo 17. Diz o texto que quando esses discípulos voltaram, vieram contar para Jesus que: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Se submetem a nós em teu nome. Glória a Deus, aleluia. Veja, o compromisso dos 70 era ir. E o compromisso daquele que enviou os 70 era se responsabilizar pelos resultados. Então, meu irmão, minha irmã, não se preocupe. Se você é contada entre aqueles que o Senhor tem comissionado, a tua parte é ir. A tua parte é carregar aquele que habita em você, que é o príncipe da paz. A tua parte é encontrar o homem da paz, a casa de paz, e dizer a este lar, a esta família: a paz esteja neste ambiente, neste lugar. Agora, quanto aos resultados, deixe que o Senhor é quem se responsabiliza. Se houver cura, aleluia. Se houver expulsão de demônios, aleluia. Mas o mais importante é que pessoas sejam salvas, porque no versículo 20, o último versículo que nós lemos, Jesus disse assim, olhando para eles que estavam voltando cheio de alegria, Jesus disse: alegrem-se, mas não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Jesus estava dizendo: a alegria maior, além daquela pela cura, pela expulsão de demônios, a alegria maior é terem nomes escritos no livro da vida, é terem pessoas garantindo a sua salvação e a sua vida eterna, porque eles estavam num treinamento ministerial, e que através desta experiência foi nos deixado para a igreja da atualidade, nesta geração, este aprendizado. Vamos continuar a fazer o que Jesus nos ordenou. Vamos continuar saindo de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. Não só 70. Quantos Deus chamar. E vamos encontrar homens de paz, mulheres de paz, para que abram as suas casas, abram os seus lares, e que possamos declarar em nome de Jesus: a paz esteja neste lugar, a paz esteja nesta família.
até que Ele venha, até que Ele volte. Porque essa obra, essa tarefa é inacabada ainda, não acabou. Por isso eu empresto aquela palavra, aquela frase que usamos aqui no vídeo, do Gavi, do Proave, para usar na vida da igreja. A igreja não é uma linha de chegada, mas um ponto de partida. Porque há quem pense assim: cheguei na igreja, agora estou salvo, sentado e satisfeito. Conhece o crente 3 S's? Salvo, sentado e satisfeito. Aí eu acrescentei um 4 S: safado. Quinto S: sem vergonha. Salvo, sentado, satisfeito, safado, sem vergonha. Porque não é para você ficar salvo, sentado e satisfeito. É para levantar, é para ir, é para ser comissionado entre os mais de 70. Glória a Deus, aleluia. Buscando pessoas que você conheça, entre a sua parentela, entre os amigos de trabalho, entre os seus vizinhos, que possa ser identificado como um homem da paz e abrirá o seu lar para receber uma visita nossa. E aqui que eu quero fechar a palavra para te desafiar. Nós entraremos a partir de março num tempo que nós enviaremos os nossos discipuladores para encontrarem homens e mulheres de paz, para abrirem as suas casas, e vamos levar a paz que excede todo entendimento a essas famílias. E depois vamos colher os resultados, assim como os 70 voltaram, se alegrando, maravilhados. Olha, Senhor, muita gente foi curada. Olha, Senhor, muita gente foi liberta de espíritos malignos. E nós queremos mais. Olha, Senhor, muitas pessoas agora têm os seus nomes escritos no livro da vida. Aleluia. Mas o Senhor pode contar com você. De repente, pessoas que estão aqui ou nos assistindo na transmissão são pessoas que, tocadas pelo Espírito Santo, vão abrir justamente suas casas para receber os enviados do Senhor. Eu vou fazer o que eu fiz no culto anterior a este. Ao final da celebração, se puder procurar o Tiago, fique de pé, Tiago, esse rapaz bonitão, dos olhos azuis. O Tiago é líder de discipulado aqui na igreja, e ele também já está treinando aqueles que serão enviados de 2 em 2, as casas que serão abertas para receber a paz de Jesus. E se você é aquele ou aquela que precisa receber na sua casa, veja bem, não é a casa dos crentes da igreja, não. Nós queremos alcançar os que estão sem paz. Nós queremos alcançar aqueles que de repente não conhecem a Jesus ainda. E se não for a sua casa, pode ser do teu vizinho, você vai ser a ponte. Pode ser um parente seu, você vai ser a ponte. Pode ser um amigo seu do trabalho. Eu quero orar nesse momento para que o Espírito Santo te mostre. De repente o Senhor já está mostrando. Já tem alguém que eu quero falar sobre isso. Já tem um endereço, já tem uma casa, já tem uma família que precisa receber essa paz de Jesus. Se for o teu caso, se você lembra quem, mesmo que você não tenha falado com a pessoa ainda, nós vamos orar para que Deus prepare o coração dela. E você, de todo modo, se já tem alguém no radar, se já tem alguma casa, algum lar, alguma família que o Espírito Santo trouxe, procure o Tiago lá no final. Não deixe de ir embora sem falar com ele. Porque este mês de fevereiro, nas semanas que ainda restam, nós estamos levando a igreja a orar. Lembra? Jesus falou: orem, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E também orem pelos corações que precisam receber os enviados de Deus.
houver rejeição, Jesus disse: a paz retorna para vocês. Segue viagem, a fila anda. Então seja audacioso. Às vezes você é audacioso para tanta coisa, mas na hora de falar sobre isso, de desafiar alguém a abrir a sua casa para receber oração, uma palavra, a estratégia depois vai ser definida pela liderança, mas nós precisamos dos endereços. Onde estão essas famílias? Onde estão esses lares? Com certeza são muitos, e não podemos ficar salvos, sentados e satisfeitos. Feche teus olhos. Deus, nosso Pai, diante desta palavra e do desafio que nos é proposto, queremos te pedir, Senhor, já vai levantando os trabalhadores que cumprirão essa missão. Já vai também, Senhor, levantando os homens e mulheres de paz que abrirão as suas casas. Nós não sabemos onde eles estão, mas o Senhor sabe, porque o Senhor conhece a realidade de cada casa, cada família, cada lar, os conflitos, as guerras que lá existem. Pessoas que estão desesperadas, não sabendo mais o que buscar, mas o Senhor enviará homens e mulheres, assim como o Senhor fez com os 70, para entrarem nessas casas e levar o Senhor como príncipe da paz. Aleluia. Em nome de Jesus, queremos celebrar o avanço e a expansão e a multiplicação, a colheita desta seara, em nome de Jesus. Amém e amém.